Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A conversa hoje é com o médico Hugo Galo, com quem nós passamos a falar agora. Hugo, você faz parte do corpo clínico do Medicênio, do grupo Medicênio, e é um grupo que tem se distinguido por uma estratégia de trabalhar muito um público de uma determinada faixa etária, né, o público da senioridade, Medicênio, e trabalha muito com abordagem preventiva. Querendo ou não, são posturas diferenciadas no trato da saúde, né? Isso coloca o grupo como um especialista nessa área da senioridade. Você tem ouvido falar a respeito das Blue Zonas, das zonas azuis do mundo? Sim. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Obrigado você por estar aqui. A gente está conversando sobre um assunto tão relevante. As Blue Zones são as áreas onde as pessoas têm a maior longevidade. E elas têm umas características que ligam umas às outras. E assim, a principal coisa é o estilo de vida que essas pessoas têm nessas Blue Zones, que é a chave, que é a prevenção que a gente busca, como você bem falou no início, que a medicina tem essa visão preventiva, é justamente isso. Hoje não é a gente buscar não ter ausência de doença nos exames, mas sim evitar que elas apareçam em algum momento. Isso tem uma forma de a gente fazer isso. É ter um estilo de vida condizente para que doenças evitáveis a gente não venha a ter durante a vida. E alguns fatores parecem que estão muito presentes, né? As cinco zonas que a gente tem conhecimento, elas realmente têm padrões que se repetem em cada uma delas, né? Atividade constante, dieta, né? Mas é interessante a prevalência da atividade, né? Atividade, dieta, contexto de convivência comunitária, né? O conceito que eu levo assim, particularmente, hoje a OMS tem um conceito de saúde, a gente já sabe, está muito evidente já isso que eu falei. De ausência completa de... Mas não é por aí. Hoje a gente tem que saber assim, equilibrar saúde mental, física e espiritual. Não adianta a gente ir para qualquer caminho desse que a gente não ter o equilíbrio entre as três. E se você for pensar em saúde física, espiritual e mental, a gente vai estar falando de nutrição, atividade física, sono, o gerenciamento do estresse, que é mais difícil a gente ter hoje em dia, e as relações interpessoais. É isso que de fato traz a saúde para a gente. E que pode ter certeza que é isso que é o maior foco nessas Blue Zones. É essa interação. E aí a gente pode assim, falar de cada tópico desse, mas assim, esse equilíbrio, manter o corpo são, a mente sã, ter a sua busca espiritual. Tem algum tipo de conexão espiritual. Exato. Independente de religião. Eu não estou falando de religião. Mas ter esse equilíbrio diariamente. Não assim, hoje eu faço só a parte espiritual, não. Diariamente eu tenho equilíbrio nas três durante... E principal, ter isso de uma maneira regular durante os dias e a vida, para se tornar um comportamento, um hábito e assim sucessivamente. Mas não há uma prevalência, então, de um dos fatores desses sobre os outros, não? Como é que você vê isso? Eu penso assim, o equilíbrio sempre é a chave, tá? Lógico que a nutrição, para mim, dessas chaves, é o mais preponderante deles. Porque é onde a gente tem fontes de vitaminas, minerais, e é o que vai fazer com que eu tenha disposição para estar fazendo atividade física. A alimentação interfere diretamente no sono. Falando de café, por exemplo. Eu tomar mas eu estou acostumado, e eu ouço muito isso. Eu estou acostumado a tomar uma dosezinha de café antes de dormir, me dá até sono. Não é que atrapalhe a pessoa ter o sono. O sono não é de qualidade.
entende? Então, assim, dentre eles, eu acho que a nutrição é, vamos dizer assim, o mais importante. Eu acho muito importante o que você falou a respeito de sistematização de um comportamento que se torne hábito, porque o hábito é uma segunda natureza, né? Você age, quando o hábito se instala, você age de uma maneira automática, é o piloto automático, você não tem que lembrar de fazer aquilo, porque já está na memória muscular. Né? Mas o que eu acho interessante é como é que cresceu. A gente conhece, né, elementarmente, não como médico igual você é, que é um especialista, mas a gente conhece algumas coisas elementares da profilaxia, dos cuidados com a saúde, mas sempre se falou, né, a sabedoria ancestral falava, faz do teu remédio o teu alimento o teu remédio. E tudo, se sabe disso há séculos, mas não é que isso tenha sido levado a sério. Principalmente com os valores nutricionais que surgiram com a indústria da alimentação. Aliás, uma perversa correlação entre indústria da alimentação e indústria farmacêutica, né? Sim, porque assim, uma tem total interesse em outra. A pessoa que está se alimentando mal, naturalmente ela vai precisar de remédio. E esse é o maior desafio que eu tenho e todos os médicos que cuidam dessa área têm também. O paciente hoje, ele busca o que eu posso fazer para minimizar o dano. E nós estamos falando de doenças evitáveis, hipertensão, diabetes e tal. O diabetes, principalmente, está mais ligado com a indústria alimentícia. Eu tenho como controlar o diabetes através de medicamento. E o diabetes, no início, na sua fase inicial, tem alguns sintomas mais específicos, mas assim, não causa dor. O paciente fala assim, veio alterado o meu exame, mas eu não estou sentindo absolutamente nada. Como é uma doença que não causa um sintoma muito desconfortável no início, é negligenciado. Quando aparece um sintoma um pouco mais grave, às vezes um problema renal, ou às vezes de retina, aí já passou muito do ponto. Então, de fato, essa alimentação bem orientada, no tempo certo, tem um impacto brutal no envelhecimento dessa pessoa. Não tenha dúvida. Então, como você falou, é de interesse mútuo. A pessoa não se preocupar com a alimentação, mas sabe que tem um alicerce ali, achando que tomando os medicamentos e os exames estando ok, de acordo com os valores de referência, ela vai estar completamente saudável. E não é. Falou-se muito nos últimos anos, com o advento dessa consciência nutricional, de efeito de glicação avançada, hábitos alimentares que produzem uma aceleração da deterioração celular. Sim. O aumento, assim, alimentos têm diferentes índices glicêmicos, tá? E o que acontece? Esse índice glicêmico, dependendo do que eu vou fazer, a quantidade de fibras que eu vou ingerir nesse primeiro momento, impacta diretamente nessa glicemia que vai causar o dano celular. Por exemplo, a minha alimentação, tomando um copo de suco de laranja. Se eu perguntar para a pessoa assim, quantas laranjas você é capaz de comer, de chupar, se eu colocar um saco de laranja aqui do seu lado? A pessoa fala, 3 laranjas, comendo bagaço e tudo mais e tal. Um copo, às vezes de 300 ml, tem 8, 10 laranjas, só o líquido, só o açúcar. E aquilo, hoje a pessoa, além de tomar esse suco, ela toma um suco de repente comendo uma macarronada, uma feijoada. Então o impacto disso é muito maior, porque é só o açúcar sem a fibra. Se eu tenho uma alimentação com mais proteína e fibras associada a esse carboidrato de alto índice glicêmico, não tem esse impacto. Se o estômago não está vazio, também não tem esse impacto. Se eu não vou fazer uma atividade física logo em seguida, diminui esse impacto. O que acontece eu me alimento e falo assim, vou fazer, procrastino, não faço. Metabolizo, gordura, ganho peso. E aí fica nesse ciclo, entendeu? O dano celular é pelo alto índice de glicemia, que é a glicose no sangue, por longo tempo. É aí que eu tenho essas complicações desse diabetes. Neuropatia, nefropatia, retinopatia e tudo mais, entendeu? Esses são os danos. E quando chega nesse ponto o paciente perceber esse dano, já passou bastante tempo. Foram muitos anos de glicemia elevada, negligenciando, porque não tem um sintoma desconfortante, para que a pessoa tenha esse alerta. Eu vou te falar o que eu descobri há pouco tempo.
e que, assim, não faz o menor sentido. O diabético, que não é diabético à toa, ele tem um vício em alimento, principalmente que tem um sabor adocicado. Ele descobriu na indústria alimentícia o alimento zero açúcar. Vários desses alimentos zero açúcar, de fato, não tem a sacarose, que é açúcar que a gente conhece. Mas tem maltodextrina, que não deixa de ser um açúcar. Mas para a legislação e para a indústria alimentícia é zero açúcar, porque não tem sacarose. Formalmente não tem glicose. E aí o paciente que tem o diabetes, que é viciado nisso, ele vai falar o seguinte: esse eu posso comer à vontade, porque é zero açúcar. E o dano vai ser muito maior do que se ele comesse um docinho artesanal feito com açúcar pela avó ali, entendeu? Então, assim, a indústria alimentícia não está muito preocupada com os danos que o alimento pode causar. Não é esse o foco, entendeu? Visto isso que eu acabei de falar, zero açúcar. Então a pessoa vai comer com tranquilidade, mas o dano... Outros fatores, ainda voltando às nossas zonas azuis, que vocês, inclusive lá do grupo que você pertence, devem ter um absoluto interesse que haja uma maior conscientização e conhecimento desses preceitos das 5 zonas azuis do mundo, né? A questão do sono como restaurador é um regulador hormonal, né, digamos assim. Como é que você vê esse reconhecimento agora do sono como fator preponderante também para a rigidez? Nós acabamos de passar há pouco tempo por uma pandemia. E agora nós temos uma pandemia de ansiedade. Inexplicada, síndrome do pânico. Já a população brasileira já é uma das mais ansiosas do mundo. E a ansiedade, ela tem vários fatores que a gente consegue modular isso, não só através de medicamento. O sono e a ansiedade impacta diretamente no sono. O sono, ele, como você bem falou, ele regula a parte hormonal. O sono REM é a fase do sono onde o cérebro está completamente relaxado, onde de fato a pessoa consegue descansar. E a gente tem hoje também, para acrescentar, celular. Cara, higiene do sono é fundamental. Higiene do sono seria o quê? Eu ter um ambiente tranquilo, escuro, dormir mais cedo, na hora certa, porque nosso corpo é programado para dormir no pôr do sol, ao entardecer. Se todo mundo parar para fazer uma reflexão, nesse momento a gente está um pouco mais cansado, mas depois volta a acelerar um pouco mais. Então, assim, é entender esse momento, evitar telas, ambiente tranquilo, mais escuro, para que esse sono seja de qualidade. Não quer dizer a quantidade de horas que eu dormi através do medicamento, mas trabalhar para que esse sono seja de qualidade. E através dessa higiene do sono, trabalhando para que isso seja possível. Evitar se alimentar grande quantidade na hora de dormir, várias coisas para que se chegue nesse sono de qualidade. A presença hoje é do médico Hugo Galo, a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do médico Hugo Galo. Hugo, você tem falado conosco aí a respeito de como uma pessoa que opera exatamente na área do trato médico voltado para a senioridade, eu não sei se a palavra terceira idade ainda é adequada hoje. É pessoa idosa. Tentou ser um eufemismo, melhor idade. Melhor é discutível, né? Ninguém gosta de envelhecer. Ao mesmo tempo, ninguém quer morrer. Sim. Então a pessoa vive num dilema existencial. Não quero envelhecer, não quero ficar velho, mas não quero morrer. É filosófico isso, complicado. Sim. Resgatando alguns outros fundamentos
daquelas populações mais longevas, que normalmente passam de 100 anos naqueles lugares que a gente, né? Okinawa, no Japão, lá na Lomos Linda, na Califórnia, tem aqui na América Central, tem uma região, na Sardenha tem outra, e tem uma quinta que eu não... Então você relacionou aí, realmente são padrões comportamentais presentes, de dieta, de atividade física. Tem umas cidades dessa aí que é toda emorrada, toda cheia de ladeira. O pessoal vive subindo e descendo ladeira, eu acho que é na Itália, na Sardenha, vive descendo ladeira. Já se perceberam que, por exemplo, pessoas que têm atividade física que estão permanentemente em pé, só o ato de permanecer em pé requer uma tensão muscular. A pessoa tem que estar lutando contra a gravidade, né? Ou seja, a pessoa permanecer em pé já está em exercício, né? E isso resulta favoravelmente para a vascularização, para a irrigação, para tudo, né, Hugo? Certo. O importante falar disso é o seguinte, você falou de ficar em pé. De fato, é melhor do que estar sentado, deitado, porque a panturrilha, a batata da perna, é o que faz essa circulação, principalmente de membro inferior, para o resto do corpo. Mas é importante ressaltar o seguinte, a pessoa que vai estar nos assistindo vai estar pensando o seguinte, eu fico no caixa do supermercado o dia inteiro, estou fazendo minha atividade física. Eu sou pedreiro, estou fazendo minha atividade física. A atividade física é aquele momento que você tira de maneira intencional para a sua saúde. Porque você vai se desconectar para estar trabalhando para você. Centrada no momento. Concentrada no momento. Exatamente. E aí você vai fazer de maneira concentrada, ritmada, com objetivo, avaliando a evolução. Então, assim, a atividade física é mais do que o fato de não estar inerte. Entendeu? Entendi. Agora, fora os benefícios que a gente vai falar, assim, de memória, de ansiedade, de bem-estar, de sono. Porque o que eu te falei é difícil, como eu te falei da nutrição, que é o melhor, é difícil dissociar eles estão totalmente interligados. É sistêmico isso, exato, né? Um retroalimenta o outro. Então, assim, a atividade física deles é o mais prazeroso. E tem o Nuno Cobra, que foi, cuidou do Senna, né? Foi técnico personal do Senna, enfim. Ele fala que o estímulo vem de fora. Isso é muito real. A pessoa que está acostumada, tem um estilo de vida legal, nutrição, alimento e tal, já está na rotina, sai da rotina, viaja, fica 2, 3 dias sem fazer atividade física, é o estímulo de fora. É automático se sabotar na alimentação. A pessoa pode observar isso. É automático. Por quê? Uma coisa está interligada com a outra. Eu alimento esse meu ímpeto da atividade física, da nutrição, com todos bem funcionantes. O sono vai estar melhor, eu vou querer dormir mais cedo, eu não vou querer me alimentar mal à noite, não vou querer me alimentar mal durante a semana, porque eu já estou me forçando muito com a minha atividade durante a semana, e assim sucessivamente, entendeu? Não é só ficar parado, a gente ter aquele movimento intencional. E o principal, regularidade. No mínimo 4 vezes na semana de uma atividade física. Aquele futebolzinho de final de semana, acho que as pessoas já sabem, é até maléfico. É melhor não fazer nada. E pode ser até fatídico, dependendo da inatividade. Exatamente. Então, assim, é ter essa regularidade, é entender o que essa atividade física vai fazer de bom para você. Agora, não tem a melhor atividade física, tá? Hoje já se sabe que o ideal, pensando nessa população mais longeva, na longevidade, na pessoa idosa, é a atividade restritiva, que seria uma atividade muscular de força associada à aeróbia, tá? Agora, para a pessoa que não faz nada, qual é a que você se adaptaria melhor agora? Essa é a principal. Para sair da inércia, sair da zona de conforto, para sentir esse gostinho. Hugo, um outro fator também presente e considerado integrante dessa, digamos, essa dieta, esse conjunto de fatores de longevidade, é essa questão das relações interpessoais, ou seja, a pessoa ter senso de pertencimento, ter encarregado alguma coletividade, ou ter um propósito de convivência com um grupo, né?
E isso tá assim, a gente falando de atividade física, que a gente acabou de falar agora, junta. Eu vou fazer uma atividade. Tem momentos que você de repente vai fazer sua atividade sozinho, lógico, pelo horário, pelo ritmo que você está fazendo, pela intensidade, mas faz em grupo. É motivação, um motiva o outro, um está próximo, os objetivos são os mesmos, além da interação social. A interação social é fundamental. Nós passamos pelo isolamento e a gente sabe a falta que isso faz. Então, assim... Aliás, já esquecemos, né? Exatamente. Já esquecemos. Já estamos começando a esquecer, voltar ao normal, né? Mas, assim, a falta que faz o relacionamento entre pessoas. E isso é fundamental para a saúde. Para a saúde. É um desses pilares que a gente está falando. Para ter essa saúde mental. Você precisa de ter relação interpessoal. É fundamental. E vai te ajudar em tudo. No humor, na ansiedade. A gente tem que estar conversando, falando, trocando experiências, falando do que você está sentindo para outras pessoas. É isso. Pessoa precisa de pessoa. Não tem outro caminho. E isso na perspectiva pessoal e humana, mas na perspectiva profissional também. Hoje fala-se muito em conexões e ecossistemas. Todo mundo operando seus respectivos ecossistemas e estabelecendo as conexões necessárias. É uma retomada de um velho conceito romântico e poético de que ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. E aí nós temos a questão também da conexão espiritual e nós não estamos falando de religiosidade. Né? O que é isso? É um sentimento de imanência, um sentimento de quando a pessoa contempla algo bonito, ela entende o seguinte, que se é uma criatura, existe um Criador. O que é? O que é essa conexão, provavelmente, você entende? É você entender que você não está no controle de tudo. É impossível você ter o controle da sua vida. Saber que tem algo acima de você, e quando eu falo acima, eu sou cristão, mas para quem não é que tem Deus e tal, que existe algo que não está no seu controle. E quando a pessoa quer tomar controle de tudo e acha que é dona de si, aí a pessoa se perde. Na questão de ansiedade, porque ela vai ver que ela não está tendo controle de uma coisa que vai acontecer daqui a 3 dias. Quando você tem a certeza de que você vai fazer o melhor hoje, e de que alguma coisa, algo espiritual, um ser superior, vai estar te ajudando, se você fizer o que você tem que fazer hoje, você não fica com ansiedade que vai acontecer amanhã. Então, assim, é entender que você não está no controle de tudo. Que tem algo acima, superior, que está presente e está atuando diariamente na sua vida. É basicamente isso. Você sabe que há anos eu tive uma oportunidade de fazer uma experiência com um terapeuta e ele assegurava, ele sustentava. Eu nunca vi fundamento, não consegui depois lastro para isso, mas ele falava que, além de todas as endorfinas, endorfinas, todos esses hormônios da felicidade, do prazer, tinha um que era só secretado na presença da fé. E nós não estamos falando fé em algo, é fé, chamado dinafina, extremamente potente e transformador. Ou seja, há uma íntima associação, e a gente sabe hoje que é uma redundância falar doença psicossomática, não é? É redundante, porque quando chega no soma, já passou pelo psique, né? Então a fé tem uma componente poderosa na medida que ela rebate até fisicamente na predisposição da pessoa. Teve isso até agora na internet, pessoas que fazem oração para aquele doente que está internado, em comparação, teve melhora. É mensurável esse efeito. Exato. Então, assim, é a gente não achar que sabe de tudo, que toma conta de tudo, que tem as rédeas da vida, porque a gente não tem. Agora, Hugo, olha bem, tem uma coisa que conspira o tempo todo contra nós, que é exatamente o lifestyle não nosso, mas o way of life, o modo de viver das grandes cidades, né? Porque a gente é assediado por um estresse permanente, né, cara? O estresse está ali o tempo todo, tanto na insegurança, tanto na questão da ameaça à sua integridade física, quanto a questão dos deslocamentos, a questão das vezes o outro, em vez de ser alguém que você queira se aproximar, o outro ser alguém que você teme. Como é que você vê assim, a maneira de gerir esse estresse? Primeira coisa, o meio que você vive. Existe a possibilidade de você não estar nesse meio, não estar
nesse ambiente, o ambiente e pessoas influenciam o seu humor. Primeiro ponto. Mas aí a pessoa vai me falar, mas eu trabalho, meu ambiente é de estresse, eu trabalho em hospital, pessoas vindo a óbito, o estresse o hospital é um ambiente estressante. A pessoa trabalha no escritório, como eu faço? Eu não tenho como falar assim, amanhã eu não vou trabalhar mais. Existem formas de gerir, por exemplo, simples, através de uma respiração guiada. Hoje a gente tem aplicativo disso na internet. Meditação guiada. Então, assim, a partir do momento... E a respiração, o efeito, assim, é imediato. A gente tem oxímetro, que vê saturação e frequência cardíaca. Às vezes eu estou no paciente ansioso, coloco o oxímetro. Respira fundo, tá? Agora respira mais vezes, a gente fala uma hiperventilação. Respira fundo novamente. Automaticamente você vê aquela frequência caindo. Lógico que tem isso, como eu te falei, guiado, profissionais que sabem exatamente como fazer essa questão de respiração, mas a meditação, estudos mostrando o poder da meditação, como a pessoa vai se reconectando com ela mesma. E não dá pra gente fazer assim, de um dia para o outro, vou fazer 10 minutos de meditação. Não faz. Então é um trabalho diário, para você chegar naquele momento de realmente estar imerso naquela situação. Então, assim, gerir, a primeira coisa se puder mudar o ambiente que gera o estresse, amizades, o meio, o ambiente, faça isso. Agora, se não tem como, tem essa saída. Meditação, respiração, atividade física é fundamental. A atividade física hoje, assim, é o meu remédio. É o que eu faço para estar resolvendo essa questão de estresse que todo mundo vai ter. E vai acontecer. No fundo, a atividade física tem um componente muito inerente à meditação, que é o estado de presença. Né? Você está focado naquilo que você está fazendo. Né? Então, a atividade física, de uma certa maneira, é muito pouco provável, exceto caminhar. Caminhar você reflete, caminhar permite muita reflexão e introspecção, mas qualquer outra atividade física você normalmente tende a estar focado no momento presente. E o fundamento muito da meditação é esse, né? Você está para... Estado de fluxo. Estado de fluxo. Que a pessoa, assim, na corrida acontece muito isso. Eu pratico ainda corrida de montanha, subo e tal. Então, assim, como eu te falei, em vários momentos você vai estar sozinho, porque é uma trilha, morro, cada um vai na sua velocidade, fica distante um do outro. Então você está ali, quando você percebe, você passou uma distância de 2, 5, 10 quilômetros, você nem lembra o que aconteceu, porque você estava num estado só meio de contemplação, de autoconhecimento, você se perde. E isso faz toda a diferença. Isso é meditação. E uma meditação ativa, porque você está ainda praticando uma atividade física que está fazendo todo o benefício da atividade física em si. Quero te agradecer, Hugo, muito sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando uns toques desses que podem ser úteis. É um prazer todo meu, principalmente falar desse assunto de saúde, para a população entender que saúde, estar saudável, é mais importante do que tratar a doença depois que já está instalada. É isso. Hoje a presença do Dr. Hugo Galo, que pertence ao corpo clínico do Medicênio, que é focado exatamente na prevenção e no tratamento desse estado de manutenção da saúde. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.